Sejam bem-vindos a esta live. Na live de segunda-feira passada, nós tivemos aqui o professor Christian Flesch, que é o criador da biodecodagem das doenças, falando sobre o câncer de pulmão, as suas emoções, os conflitos que desencadeiam, e deixou para nós assim muitas informações, e mais informações ainda ele nos passará, nos compartilhará no dia 11 de setembro, onde estaremos em São Paulo com o professor Christian, no Hotel Meliá, Ibirapuera, em um evento sobre biodecodagem e câncer. Então, hoje nós falaremos sobre câncer de mama e biodecodagem. Então, vamos ali encaminhar esse aviãozinho para que mais e mais pessoas possam estar aqui conosco. E o porquê, né? O porquê que nós vamos falar sobre esse tema? Porque o câncer de mama é um dos mais comuns entre as mulheres e, como toda patologia, tem a sua origem em emoções e em conflitos. E hoje nós podemos ter a oportunidade de ter no Brasil profissionais de saúde que já atuam com essa abordagem terapêutica e que podem já desenvolver um trabalho paralelo com o seu médico, com qualquer outro tratamento que você tenha feito ou esteja fazendo para auxiliar na sua recuperação. E hoje nós traremos aqui então 3 profissionais. Nós vamos ter aqui conosco a doutora Cláudia de Souza Lima, médica pediátrica, homeopata, e também uma profissional que já atua com essa abordagem terapêutica, a biodecodagem das doenças de Christian Flesch. Também será uma das nossas convidadas, a Ciomara Novo, uma fisioterapeuta integrativa, também já atua com a biodecodagem. Nossa convidada também, a Paula Ana Slobodikoff, eu acredito que falei certo, Paulinha depois entra aqui e corrige. Paula é terapeuta integrativa e também já trabalha com a abordagem de Christian Flesch. Então, para vocês que estão entrando agora, né, o tema da nossa live hoje é câncer de mama e biodecodagem das doenças. Manda ali os aviãozinhos para mais e mais pessoas. Eu vou convidar aqui agora, então, as nossas profissionais. Convitinho aqui para Paula. Mandar o convitinho aqui para Claudinha. E também para a Ciomara. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem, Paula? Seja bem-vinda. Paula, enquanto as meninas chegam por aqui, me diz aí. Oi, Claudinha, tudo bem? Vamos ver se a Ciomara recebeu o nosso convite. Muito feliz por tê-las aqui, viu? Muito feliz mesmo. Vamos ver se a Ciomara recebeu o nosso convite, para que ela também possa estar aqui. Pessoal, enquanto a Ciomara acessa aqui o nosso convite, a nossa plataforma, o nosso Instagram, vão então convidando outras pessoas para estarem aqui conosco, porque o nosso tema, como eu mencionei anteriormente, é um tema bastante relevante, câncer de mama e biodecodagem. Então, nós vamos ter, assim, um monte de informação muito bacana para que vocês possam estar compartilhando, utilizando, muita coisa boa. Vamos ver, Ciomara. Ciomara, eu vou mandar de novo aqui o convitinho para você. Mandei novamente o convitinho para a Ciomara, ela está aqui com a gente. Opa, entrou. Oi, Ciomara. Oi, agora o nosso time está completo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Eu não sei se eu pronunciei corretamente, Paula, o seu sobrenome. Vamos falar aqui para nós termos a certeza. Eu acho que é melhor eu falar. Slobodikoff. Então, por favor. Diferente, né? Como que é mesmo o teu sobrenome?
Slabodikov. Slabodikov. Isso. Vamos gravar esse sobrenome. Então, pessoal que está aqui chegando agora, vou fazer mais um remember para vocês. Segunda-feira passada, nós estávamos aqui com o professor Christian Flesch, o criador da biodecodagem das doenças, falando sobre câncer de pulmão. As emoções, os conflitos, e Christian deixou inúmeras, né, informações para nós. Hoje, nós estamos aqui com essas 3 profissionais de peso que já atuam com a biodecodagem das doenças prática de Christian Flesch aqui no Brasil, né? Aqui no alto do nosso Instagram tá a Paulinha, né? Que é a Paula Ana Slabodkov, terapeuta integrativa. Aqui embaixo, no nosso canto esquerdo, está a doutora Cláudia de Souza Lima, médica pediatra e homeopata. Também atua com a biodecodagem. E aqui de blusa azul, a nossa Ciomara Novo, fisioterapeuta integrativa, também já atua com a biodecodagem. Estas mulheres, elas já estão atuando com a biodecodagem, vocês não vão entender. Aliás, vocês vão entender o que está acontecendo. Os pacientes que elas estão recebendo, as trocas de informação que elas compartilharão aqui conosco, serão, assim, extremamente relevantes para você, que é um profissional de saúde e que procura algo para ser um suporte no atendimento a seu paciente. Hoje nós temos uma das melhores, vamos dizer assim, uma das melhores, não estou dizendo que é a melhor, uma das melhores abordagens terapêuticas no Brasil. Porque a biodecodagem, ela tem como base todo o estudo de Hammer, nova medicina germânica, 5 leis biológicas, leitura biológica, medicina germânica, ou qualquer outro nome que aqui no Brasil é dado. Então, esta é uma das bases da biodecodagem. A outra base da biodecodagem é todo o trabalho de Marc Frechet, que vai falar do projeto Sentido, dos ciclos memorizados, do ranking de irmandade, e quanto isso impacta na nossa vida. Também é a base, o transgeracional, dentro, né, sob o olhar da biodecodagem, onde traz os protocolos para tratar, e também a hipnose de Erickson. Linkado a toda essa informação, Christian, o criador da biodecodagem, geniosamente desenvolve os protocolos de tratamento para que possam ser utilizados, aplicados, trabalhados com o paciente. Então, quando as pessoas me perguntam, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, vale a pena? Hoje vocês vão ouvir se vale a pena e o quanto vale a pena estar nessa formação de biodecodagem das doenças. Bom, meninas, agora eu vou passar a bola para vocês, porque senão eu não vou parar de falar. Boa noite. É uma coisa que a gente não consegue parar de falar mesmo. É o encantamento que a gente tem diante dessa ferramenta e dessa abordagem terapêutica que é a biodecodagem, né? Nós estamos falando hoje de um tema muito relevante, especialmente para mulheres, embora haja casos de câncer de mama em homens. Cânceres de mama estão ligados à função de maternagem, por isso mesmo é uma patologia muito incidente nas mulheres, é o segundo câncer mais incidente nas mulheres no Brasil e no mundo. Ele só perde para o câncer de pele, não melanoma. São estimados para 2022 66.280 casos novos de câncer de mama no Brasil e 2,3 milhões de casos novos no mundo por ano, né? E a nossa alarmante.
trazendo o olhar da biodecodagem, é associar o câncer de mama a palavras de cura e não a palavras de morte ou de doença. Porque, na realidade, o olhar da biodecodagem é justamente diante de um diagnóstico e de um sintoma que está acontecendo num órgão específico e num tecido específico do corpo, descobrir que razão o corpo estaria ou proliferando ou destruindo determinado tecido. Não seria lógico, num corpo tão perfeito, nessa máquina que é o nosso corpo, que o meu corpo produzisse algo que não tivesse uma utilidade. O câncer é um programa considerado o turbo da nossa biologia. Nenhuma célula do corpo é mais potente. Claudinha, Oi. eu não sei se é só para mim, mas parece que está cortando um pouquinho o seu áudio. Por que será? Talvez Algumas colocasse fone de ouvido, né? Algumas palavras nós estamos conseguindo ouvir por inteiro, outras não. Eu o volume para ver se melhora. Melhora? Vamos observar que sim. Deixa eu só aproveitar essa pausazinha, então. Peço perdão por ter te interrompido. Pessoal, quem está entrando aqui, nós estamos falando sobre câncer de mama e biodecodagem. Vamos mandar o aviãozinho para outras e mais pessoas, para eles estarem aqui rapidinho, para participarem desse conteúdo precioso que essas profissionais de saúde que já atuam com a biodecodagem trarão aqui para vocês hoje. Claudinha, pode continuar. Então, na realidade, o câncer é uma super especialização das nossas células. São células super especializadas, totipotentes, né? Que vêm, na realidade, tentar salvar a vida da pessoa que está desenvolvendo aquele câncer, né? E o nosso raciocínio para chegar ao conflito que estaria gerando a necessidade desse programa especial que o corpo instala no corpo, tem a ver com a função de cada tecido. Então, no caso, cada órgão tem uma função específica e todos os órgãos trabalham em conjunto. E nós, de maneira autônoma, que é responsável por... Está cortando? Cortou de novo, Claudinha. Se eu colocar o fone de ouvido, você acha que Melhora, melhora. Eu acredito que sim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá perfeito. Então, as meninas vão falando que eu vou buscar um Sim. fone de ouvido. Isso. Tá. Então, nessa Vamos lá, abordagem Paulinha. terapêutica, nessa abordagem terapêutica, nós observamos que a maioria das pessoas encaram câncer como sendo algo ruim, algo que o corpo quer nos prejudicar ou até nos matar. Então, essa é uma maneira que a maioria das pessoas tem quando olha para um sintoma onde as células se proliferam em vez de células terem a vida normal, ou a vida útil, cada célula tem um período de vida. E no caso do câncer, as células, elas sempre vão aumentar mais. Claro, qual é a função da mama? Vamos pensar na mama. Ela tem várias funções, uma delas é nutrir, alimentar. Tá, então se faz mais tecido, inconscientemente, quando a pessoa viveu alguma situação que foi muito impactante, ligada a esse sentimento de nutrir, de alimentar, ela vai, então, fazer com que, o que o corpo faz? Ele vai aumentar a função. Então, inconscientemente, é um programa muito inteligente. Ele quer fazer com que nós tenhamos mais função, mais vida, mais ação naquele contexto de nutrir, de alimentar. Então, quando essa situação ficar no nosso sentimento, for fragilizada, numa situação que nós vivemos foi impactante, ou a mulher, ou qualquer pessoa sentir isso de uma forma muito impactante, o corpo vai solucionar isso.
Exatamente. Vamos ver se agora melhora. Melhorou. Como eu estava dizendo, e a Paula continuou, e eu volto a colocar, então, as doenças estão fundamentadas na função biológica daquele tecido, né? Então, no reino animal, a função biológica inicial da mama era a função de lactação, de nutrição. E na passagem para os mamíferos, na evolução das espécies, né, as glândulas sudoríparas se transformaram nas glândulas, elas mutaram para as glândulas mamárias, a fim de produzir o leite, não só para nutrir a cria, mas para deixar a cria por perto. Então, a função de nutrição está completamente atrelada na mama à função de proteção, né? E nas mulheres destras, o seio esquerdo tem relação com o ninho, principalmente com os filhos e também com a mãe, e o seio direito tem relação com as outras pessoas com as quais a mulher, em segundo plano, tem uma relação de maternagem, como o pai, o marido, os irmãos, amigos, colegas de trabalho e qualquer outra Claudinha, pessoa. Oi? aqui já apareceu uma perguntinha aqui para mim, dizendo que se a mulher for destra ou canhota, tem uma alteração nessa visão de mama? Sim, na mulher destra, a mama esquerda tem relação com um conflito relacionado com os filhos, filhos reais ou pessoas que ela tem como filho, pode ser um filho adotivo, né? E com a mãe. Já na canhota é o contrário. Já na canhota, a mama esquerda tem relação com o marido, com o pai, com esse segundo plano de maternagem, tá? Ok. Pessoal, para quem está aqui e está ouvindo a palavra destra e canhota, essas referências são segundo Hammer, tá? Não é o destro e o canhoto da escrita, são segundo as informações de Hammer. Pode continuar, Claudinha. Isso. Então, quando a gente está no tecido da glândula mamária, por exemplo, e a gente tem um adenocarcinoma, que é uma proliferação das glândulas mamárias, né? Qual é a intenção positiva de eu proliferar a glândula mamária, se eu sou destra, do meu seio esquerdo, né? Então, a gente vê na biodecodagem que esse seio esquerdo, que está relacionado a eu nutrir e alimentar, por exemplo, os meus filhos, se eu viver um conflito em que eu não consigo dar essa nutrição e essa proteção para um filho, eu posso fazer um câncer de mama em cima de um outro conflito principal do câncer, que é um conflito de eu estar fora da minha identidade, identificada com esse meu papel, que depois a Silmara vai falar, né? Então, eu quero ajudar, eu quero nutrir, eu quero proteger o filho ou a mãe que tem problemas, e eu prolifero esse tecido para poder encontrar uma solução para um instante preciso de um conflito que eu estou vivendo e que conscientemente eu não encontrei solução. Quando eu não encontro uma solução consciente nos programas da minha mente, o meu sistema nervoso inconsciente, que é responsável por 95% das operações cerebrais, que é o sistema nervoso autônomo, vai tentar encontrar essa solução no meu corpo. Já nos ductos do leite, que é o canal do leite que me comunica com quem eu estou nutrindo, Amamentando? com quem eu estou amamentando, se eu
é esse ducto que me mantém em contato com aqueles que eu nutro e protejo. Então, se eu vivo algum conflito em que eu estou separado daquele que eu nutria ou protegia, eu posso proliferar as células intraductais para tentar encontrar uma solução para esse conflito. Então, nós vamos falar de alguns casos que a gente atendeu para ilustrar isso. Então, por exemplo, eu recentemente atendi uma paciente com um carcinoma ductal na mama esquerda, ela é destra, então eu sabia que ela devia ter vivido um conflito de estar separada de alguém do ninho, ou a mãe, ou os filhos, alguém que normalmente ela nutria ou protegia, né? E ela realmente viveu uma situação em que o filho resolve ir embora, ele estava usando drogas e foi pressionado pelo pai, que ele não ficaria ali se ele não saísse desse caminho. E esse rapaz era um filho adotivo dela, era um filho de coração. Ela criava esse menino e os seus 3 filhos. E no momento em que ele faz a mala e vai embora, o momento exato em que ela se vê separada dele, ele indo embora e ela não fazendo nada para que ele ficasse, para encontrar uma solução para esse instante, ela prolifera. Claro que é uma reação totalmente inconsciente do Sim. corpo, mas que ela prolifera esse ducto na tentativa de estar em contato com esse que normalmente ela nutria ou protegia. Quando a pessoa toma consciência de qual a intenção positiva da biologia, para que ela estava tentando encontrar uma solução no momento em que ela fez essa resposta biológica, aí a resposta biológica naturalmente está sendo já satisfeita e ela não precisa mais dessa solução não tão saudável, digamos assim, né? Então, nós vamos falar depois de outros casos para ilustrar, né? Mas, basicamente, o convite é de olhar que qualquer sintoma e qualquer doença, o câncer de mama ou qualquer outro que apareça no nosso corpo, está relacionado a um instante preciso da nossa vida em que a gente viveu um conflito para o qual a gente não encontrou solução, ligado ao sentido biológico desse tecido onde a gente está proliferando, na tentativa de encontrar uma solução. Então, ela é uma adaptação para que eu possa, ao contrário de morrer, para que eu possa viver de verdade, para que eu possa viver plenamente, né? Então, quando o paciente tem a dimensão de como isso funciona, isso já é uma grande cura para ele. Um meio do caminho andado, vamos dizer assim, né? Um grande avanço para ele poder começar a se auto-observar, né, Cláudia? Exatamente, né? E o pano de fundo, né? O conflito primordial realmente é a pessoa estar fora da própria identidade, identificada a esse papel de maternagem, dos exemplos que eu dei e que a Silmara vai falar agora. E eu passo a palavra para ela. Claudinha, muito obrigada até agora. Maravilhosamente
bem esclarecido, bem colocado essas informações, riquíssimas informações, inclusive, para o pessoal que está chegando agora. Nós estamos falando sobre a biodecodagem das doenças, essa abordagem terapêutica, o olhar da biodecodagem das doenças para essa patologia câncer de mama, essas profissionais que estão aqui conosco, doutora Cláudia, Paula Ana, terapeuta, e a Ciomara, fisioterapeuta, elas estão colocando aqui, compartilhando com todos vivências de atendimento a pacientes, né, utilizando essa abordagem terapêutica. Agora é com você, lindona. Vai lá, Ciomara. Boa noite a todos, né? E agradeço o convite, Cíntia, mais uma vez, a confiança, né? E, assim, dando continuidade ao que a Cláudia falou, que eu acho que os dois grandes conflitos do câncer, se vocês não me ouvirem, vocês vão falando. Tá? Estamos ouvindo sim, vai tranquilo. Dois conflitos. Então, a gente poderia falar que no câncer de mama, de identidade e de eternização, ou seja, eu quero eternizar essa relação. Como se eu quisesse para sempre nutrir meu filho, por exemplo, ou para sempre estar sendo nutrido e cuidado pela minha mãe. Então, quando a gente está nesses papéis, assim, de mãe, de profissional, às vezes a gente tem alguns conflitos, a gente acaba se identificando com alguma coisa que nos dá segurança, como o lado profissional, por exemplo. Porque essa identificação, ela não precisa ser exatamente com mãe e filho, né? Lógico que nem a Cláudia falou, se tiver ligado a essas relações, a gente vai ter problemas mais na mama direita e esquerda, uma mulher destra, né? E para canhota é ao contrário, se ela tem esse problema, ela vai ter na direita. Mas a gente pode ter um problema, por exemplo, na mama direita e está relacionada com o nosso lado profissional, as nossas relações colaterais, que nem ela falou, né? Então, essa identificação seria eu estar fora de mim mesma e aquilo é tão importante, tão essencial para a minha vida, que se eu perco, eu preciso de qualquer maneira ficar com aquilo, né? Só que muitas vezes, por exemplo, o filho vai embora, se casa, vai construir uma família e não é mais possível trazê-lo de volta e nem mantê-lo perto, assim que eu vejo, né? Bem simples, assim. E aí, o meu corpo tem uma necessidade de estar atendida, né? Emocionalmente. E aí, como eu não tenho solução, porque ele não vai ficar pequenininho de novo, a tendência nossa é sempre crescer e evoluir. Eu acabo produzindo no meu corpo células na intenção positiva de continuar desempenhando aquele papel. E uma das coisas que mais me impactou quando eu conheci a biodecodagem, tive a aula, né, de câncer, foi que as células cancerígenas da glândula, elas produzem um leite em maior volume, muito mais nutritivo para a criança do que um leite normal. Então, a gente vê que a ideia ou a resposta da nossa biologia é mais eficiente, porque eu tenho meu filho longe, eu tenho meu marido longe, eu tenho meu trabalho, eu perco meu trabalho, ele está longe de mim. Então, eu preciso disso e o corpo quer ser muito mais eficiente para pegar de volta. Mais ou menos isso. Então, eu acho que é uma linguagem corporal que eu acho sensacional, assim, que nem a Cláudia falou, perfeita, né? E trabalha essas questões da identificação. Quer dizer, eu me afastei um pouco, bastante de mim, ou quase que totalmente. Tanto que quando a gente atende mulheres com câncer, o que elas falam bastante, que a gente já conversou, é que eu quero ter outra vida. Agora eu estou preparada para outra vida, né? Eu quero fazer outras coisas. Então, quando elas conseguem lidar com os conflitos, acolher a doença, que ela trouxe essa linguagem, ou esse sinal de que ela precisa mudar alguma coisa na vida dela, e ela consegue fazer isso, ela consegue transformar a sua vida. E outras vezes, a gente trabalhando os conflitos, essas pessoas vão e, por exemplo, conseguem arrumar um novo trabalho. Na minha experiência, assim, que eu acho que é ainda pequena, porque eu tenho 2 anos só trabalhando, né, com biodecodagem, mas eu já vi algumas coisas muito interessantes, né? O que eu vi foi
elas voltam mais arrumadas e falando, não, eu consegui, agora eu sei que tudo vai dar certo, já estou vendendo uma coisa, já estou fazendo outra coisa. Então, assim, a gente vê a vida voltando, né, para essas mulheres, né, e no geral também, outras doenças, mas como a gente está focando no câncer de mama, né, então, e elas perdem essa necessidade de querer o filho muito próximo, embaixo da asa, né? Então, a gente brinca até nos grupos de estudo que a gente tem, né? Não, eu já falei. Termina, Samara, que depois eu vou falar. Desculpa. Que a gente já sabe que tem, porque todo mundo tem uma identificação, todo mundo vai ter uma necessidade de manter alguma coisa próxima, né? Se a gente conseguisse trabalhar os conflitos, a biodescodificação acaba sendo um trabalho bem preventivo de tantas coisas futuras, né? Isso é muito importante. Aí que eu quero chegar com você. Prevenção. Mas antes, deixa eu só fazer uma brincadeira com vocês, que eu sempre falo assim, que eu não vou mais fazer live. Eu já falei isso aqui. Porque toda vez que eu faço uma live, eu conto um pouquinho da minha vida. Gente, e por incrível que pareça, eu estou passando por uma situação muito similar. Minha filha já é adulta, né? E ela está querendo, claro, fazer os cursos dela. E, claro, eu moro aqui, para quem não sabe, o nosso instituto está numa cidade chamada Rolândia, no interior do Paraná. A cidade mais próxima que eu tenho é Londrina, que ainda é uma cidade grande, mas não é grande, uma cidade ainda muito de interior. Então, claro, ela quer fazer os cursos dela, fazer mestrado na área dela em outro estado, né? Em outro estado. Então, assim, isso é a única. Então, assim, eu estou tentando trabalhar em mim essa prevenção, você está entendendo? Né? Essa prevenção, justamente para que eu entenda a minha posição hoje, como mãe, como protetora, como aquela que nutre, mas também que eu entenda qual é o papel dela como pessoa que cresceu, que já não é mais um bebezinho, né? Então, eu estou passando por esse processo de prevenção, né? E agora eu gostaria de que vocês falassem, abordassem um pouquinho, né? O que a biodecodagem pode contribuir, inclusive, com isso. Porque, às vezes, nós temos uma falta de informação, né? Que a gente precisa adoecer primeiro para fazer terapia. E não, nós não precisamos esperar a doença chegar, seja ela de fundo emocional, seja ela física, uma depressão, alguma outra, ou o câncer, como nós estamos falando aqui. Nós não precisamos, nós podemos fazer esse acompanhamento. Então, eu gostaria que Paulinha desse aí para nós algumas dicas, falasse um pouquinho de como nós podemos acolher essas mulheres, né, que hoje passam por esses processos, que não sou só eu, são inúmeras, né? Inúmeras e milhares, né? Boa noite a você que está nos assistindo. Estou muito feliz por você estar aqui. Porque é um tema muito falado, pouco compreendido. E o câncer de mama, principalmente as mulheres, quando elas recebem a notícia, isso em si já se torna um outro conflito, ou outros conflitos. Então, não só a pessoa precisa lidar com o câncer de mama, agora ela vai ter que lidar talvez com medo, porque o medo de morte é muito próximo da... O câncer, ele, para muitas pessoas, significa morte. Aí, quando recebe a notícia, e depois quando o médico dá a notícia, já tem mais o prognóstico, porque o próprio câncer em si já é um impacto que a pessoa recebe. Então, ela pode ter desencadear um sintoma do medo, pode gerar outro câncer, que é muito fácil afetar os pulmões, porque se a pessoa tem medo de morrer, o que o corpo vai fazer? De repente, se a pessoa estiver tão impactada, ela pode ter um câncer no pulmão. E aí, às vezes, não vai nem ir a óbito por causa de um câncer de mama. Pode ser em função de um câncer de pulmão. Então, quantas coisas um câncer pode gerar? Então, pode gerar muito sofrimento. Muitas vezes a família não compreende. Ela trata o familiar que tem câncer de mama como sendo uma outra, qualquer doença simples, como se fosse uma dor de cabeça, uma dor de dente. Ela precisa de apoio.
eu tenho acompanhado muitas mulheres, porque eu faço alguns atendimentos voluntários no Ibrapé, em Sorocaba, e eu tenho atendido algumas mulheres com câncer de mama, e eu percebi o quanto elas são frágeis. Elas são umas tão frágilzinhas que elas precisam ser carregadas no colo, elas precisam ser acolhidas, elas precisam falar, conversar, chorar se for preciso. E muitas vezes, quando elas são tratadas, naquelas salas coletivas, onde recebem tratamento quimioterápico ou outros tipos, aí pendura uma bolsinha e essa medicação vai demorar horas para entrar no corpo dela. E quando esse remédio entra no corpo dela, o que passa na cabeça dessa pessoa? O que acontece lá dentro dela? O que ela está sentindo na hora que essa medicação está entrando? Além disso, o que as outras estão conversando? Em geral, é um local onde as pessoas falam que passaram mal, que sentiram isso, que sentiram aquilo. O que eu sugiro, então? Eu, em vez de deixar as pacientes sentirem mais a dor de sofrer já da doença e depois receber um tratamento invasivo, muitas vezes a pessoa nem quer o tratamento, a família obriga, ou então o próprio sistema onde a pessoa está acostumada, já tudo todos estão acostumados, esse método tem que ser usado por todos, então o coletivo, todos precisam do mesmo tratamento. O que eu sugiro? Faz uns post-its, escreva o que você quer que tenha dentro desse soro. Cole, post-it, escreva aqui o que você quer que tenha dentro desse soro. Tudo que você escrever e imaginar que estiver entrando dentro de você vai fazer mudanças incríveis nas tuas células. É tão incrível que eu tenho exemplos de várias pacientes que eu sugeri fazer isso. Elas ficaram encantadas. Eu tenho uma que tinha... As unhas delas estavam tão soltando já, de tanto tratamento que ela já tinha feito. E ela falou assim que na hora que ela colou os post-its no soro e sentiu como se ela estivesse recebendo aquelas informações, ela colocou várias qualidades, amor, felicidade, alegria. Então ela colocou muitas coisas boas que teriam dentro desse soro. E conforme foi entrando, ela foi sentindo o corpo se esquentando. E as unhas, no outro dia, estavam sem dor, assim, tirou toda aquela sensibilidade que ela tinha. Então, é incrível como uma mudança pequena faz mudanças grandes ao mesmo tempo no corpo da paciente. Então, e não só isso, o que eu sugeriria além disso? Coloca um fone de ouvido, coloca uma música agradável, ou qualquer coisa, se quiser ouvir alguma palestra, alguma coisa que seja agradável, para enquanto o soro está descendo, você está ouvindo isso em vez de ouvindo a colega do lado falando que sofreu, que se sentiu mal, que a família não acolhe, que a família maltrata. Porque muitas vezes a família quer que o doente esteja igualzinho como se estivesse sem nada. E isso é muito fragiliza demais essas pessoas. Então eu percebi como mudou mesmo. E tem mais, às vezes a gente fala assim, eu vou fazer uma terapia direto. Não, primeiro eu vou acolher a pessoa, eu vou dar uma base, uma estrutura para que ela possa receber esse tratamento de uma forma melhor, o corpo possa reagir melhor. Às vezes metade da cura é o acolhimento. Sim. Então imagina quanta pessoa já coloca isso em prática. Além disso, o que mais eu sugiro? Tudo que a pessoa sente, coloca por escrito, faça desenho, dance, sinta tudo aquilo como para extravasar aquele sentimento ruim que a pessoa cria em função do câncer, porque o câncer é sempre rotulado como ruim, como mal, como vindo para me prejudicar. O que eu fiz? Será que Deus está me castigando? Então não é nada disso. Só que a maioria das pessoas olha para o câncer como algo muito mal, muito ruim. Então mudar a percepção a respeito do câncer faz uma grande diferença. E eu percebi como pacientes mesmo que tinham um tumor gigantesco, em
poucas semanas ele reduziu com o tratamento, com a conversa, com o amparo, com o acolhimento e com a terapia. Então, essa sensação que a pessoa tem de ser entendida, acolhida, amada nesse momento, faz muita diferença. E depois tratar a origem, a causa. Onde começou? Qual foi a situação que a pessoa viveu? Acolher esse momento que para ela foi muito impactante, porque não foi uma situação, não, eu não, a pessoa foi só não olhou para mim, não. Foi algo muito, muito intenso. Tem exemplo Ô, Paula, de uma pessoa, né? por isso que nos nossos encontros, na nossa formação em biodecodagem, os professores, né, que ministram o curso aqui no Brasil, que são todos professores da Escola Francesa de Christian Fesch, eles deixam bem claro que o terapeuta, o profissional, né, que trabalha com a biodecodagem, que ele não atenda, né, o seu familiar, né, porque a dor para um não tem o mesmo peso para o outro. E às vezes os conflitos foram gerados dentro ali, claro, da família, algumas vezes, a pessoa que vai atender, que é um terapeuta, vai achar, como você disse, que não era para tanto, né? Então, o olhar cuidadoso do terapeuta, né, para com o seu paciente, isso, como a biodecodagem sempre coloca para nós, na nossa formação, é o primeiro passo, né? É o olhar acolhedor. Eu me recordo bem que uma das outras lives que nós fizemos com o Christian, que era até outro tema, era biodecodagem e autismo, e ele deixou claro, bem o que você disse, às vezes, a cura está no acolhimento, né? Exatamente isso, a cura está no acolhimento. Eu vou ler agora para vocês, eu não sei ali para quem que eu jogo essa questão, mas nós tivemos uma participante aqui, a Shellen. Shellen, seja bem-vinda. Desejo que você esteja aqui conosco agora. Ela me faz uma pergunta aqui, nos faz uma pergunta. Por que às vezes a proliferação celular vem depois de muito tempo que o conflito está solucionado? Se quiser, responda. Pode falar, Paula, depois eu falo. Porque isso acontece assim, existem programas que são instalados no nosso corpo. Quando o programa é instalado, ele não vai fazer nenhum sintoma. O sintoma aparece quando há um novo conflito com o mesmo contexto. É como se abrisse aquele aplicativo, aquele programa. Aí ele vai proliferar as células. Exatamente. Vamos dizer... Eu ia dizer... Desculpa, Cláudia, pode falar. Eu ia dizer que é uma ilusão de que faz muito tempo e já foi solucionado. Na realidade, houve algo recente que desencadeou aquela solução ali para o conflito que foi vivido. Mas esse conflito estava programado num arquivo do corpo, como se fosse uma pasta que estava baixada no celular do corpo. E quando ela vive esse evento com a mesma tonalidade conflitual em termos de emoções do conflito que foi programado lá atrás, aí ela abre aquela pasta, aquele arquivo, como a Paula falou, né? E tem uma outra ouvinte que perguntou sobre as recidivas, e é justamente quando a gente simplesmente só suprime o sintoma com quimioterapia, com cirurgia, com radioterapia, sem olhar para a origem do conflito, sem esvaziar todo o ressentir da emoção conflitual que ficou presa ali, né? Uma necessidade vital daquela pessoa que não foi satisfeita. Quando nada disso é olhado e simplesmente o câncer é só suprimido através de uma cirurgia ou de uma quimioterapia, inevitavelmente ele vai acabar voltando até que se acesse o conflito emocional que gerou
essa reação adaptativa no corpo. E vale dizer também, Cláudia, completando, que pode esse conflito, primeiro, esse programa baixado, pode ser em qualquer idade, desde a nossa concepção, pode ser na gestação, mesmo que a gente não tenha consciência das experiências, a gente recebe a carga emocional e conflitual dela. E às vezes a gente encontra até conflitos transgeracionais, que vêm de geração em geração, né? Para a gente poder resolver nessa. Então fica aquele programa meio dormente, né? E quando a gente passa por uma experiência que tem a mesma tonalidade desse primeiro conflito, então aí sim desencadeia as doenças, né? Eu tenho dois casos, né? Um na minha família, uma tia minha, que ela teve câncer de mama, fez o tratamento, ficou muito bem, na época tirou parte, né, um quarto da mama, ficou muito bem, passaram-se 10 anos, né? Encontra no osso uma mancha, né, uma dor na coluna, e aí então encontra essa mancha. E aí volta toda a doença, enfim. E eu tenho na nossa equipe também, uma das nossas colaboradoras, a Marcinha, que é, além de colaboradora, é amiga minha de infância, a mãe dela também. Ela teve o câncer de mama, passaram-se anos, e quando voltou, né, já voltou bem mais agressivo, e nos ossos, depois no pulmão, né? Então, é como a Cláudia falou, trata-se a consequência do conflito, mas não trata a causa, que vamos falar assim, é muito comum, né, dentro da medicina que nós temos hoje. Por isso que nós chamamos essas terapias de medicina integrativa, aquele que vai trabalhar junto. Nós, aqui na biodecodagem, Christian frisa muito bem, uma vez o paciente sendo acompanhado com a biodecodagem, em hipótese alguma, nós podemos orientá-lo para que abandone os outros tratamentos. Pelo contrário, a biodecodagem, essa terapia integrativa, esse novo paradigma das doenças, ele vai trabalhar coadjuvante, ele vai trabalhar ali, paralelo a todo e qualquer tratamento que o paciente estiver fazendo. Certo? Inclusive Pode auxiliando, falar. né, Cíntia? Daí eu acho que tem o tratamento convencional, que, por exemplo, trata o câncer, quimioterapia, cirurgia. A gente trabalha tirando o conflito, ajudando a pessoa, acompanhando o paciente até ela resolver o conflito que programou, para ela poder ter a chance de não ter a recidiva e passar muito melhor pelo tratamento, igual a Paula estava falando, né? Porque a quimioterapia, às vezes, é tão agressiva. Então, a gente tem meios, por exemplo, de aliviar essa sintomatologia que vem e da pessoa receber aquela medicação, porque eu vejo também que tem muita histórias, muitas coisas em cima da medicação, que é forte, que é imunossupressora, que num primeiro momento tira a doença, mas depois ela arrebenta com o sistema, né? Ela estraga o corpo, tem um monte de coisa em cima disso. Então, a gente tem trabalho também que ajuda com que essa pessoa receba isso, como a Paula estava falando, né? Como uma coisa boa, que vai curar. E o que ela não precisar mais guardar com ela, ela pode jogar fora, então, em vez de deixar aquela toxina ali, né, trabalhando. Então, a biodecodagem é bem ampla no sentido de auxiliar nesses tratamentos mesmo, né? Isso é muito importante. E a mesma pessoa que perguntou da recidiva, ela perguntou agora, então, tratar a recidiva significa tratar o primeiro conflito que gerou esse programa, e é exatamente isso, né? Porque o problema não foi o fato em si, esse conflito desencadeante do câncer que gerou o câncer. O problema foi o significado que a pessoa deu a algo que ela estava vivendo. E esse significado que eu dou aos eventos que estão acontecendo na minha vida,
ele está muito embasado com esses programas muito antigos da infância, do intraútero ou até transgeracional, que me fazem fazer daquele fato externo um problema, né? Então, comum, é muito bonito a gente ver os depoimentos das pessoas com câncer quando elas tomam consciência do porquê que elas fizeram aquele câncer. Essa paciente que eu contei o caso dela em relação ao filho adotivo que foi embora de casa, a primeira frase que ela falou quando ela chegou para ser tratada foi: eu me perdi de mim, é como se eu tivesse deixado de ser quem eu era. Eu fiquei vivendo como se as coisas não tivessem acontecendo. E depois, depois que ela fez o tratamento, na última vez que eu a vi, ela disse: depois da doença eu tive uma força que eu nunca tinha tido antes. Antes eu me sentia doente, agora eu me sinto viva, curada, com energia. Eu acredito que eu estava bem pior antes. Então a pessoa tem uma noção de que o câncer, na realidade, vem fazer ela renascer e ela se descobrir a si mesma, sabe? Ela começar a entrar em contato com o próprio autocuidado, com o próprio autoamor, com ela se identificar com quem ela é, independente dos papéis que ela exerce na maternagem ou na relação com o outro, né? Então, você, durante o tratamento da biodecodagem, tira essa paciente da referência externa, onde ela está vivendo fora do interior dela, e devolve ela para a autorreferência, né? Para a referência interna, para ela voltar a ser o seu próprio eixo. E eu acho que isso é um presente, essa é a grande cura e não só a cura do câncer. Tem uma perguntinha aqui que a Zanzara mandou pra gente. Vai ser a nossa última perguntinha, tá, gente? Porque eu tenho que passar algumas informações, a gente está com o nosso tempinho. Ela diz assim: como a biodecodagem identifica o conflito que gerou o sintoma? Essa é a grande... Aí nós temos que observar, né, o conflito. Cada pessoa tem o seu conflito. Então não tem como nós observarmos a partir de uma informação pronta. É individual. Cada um tem o seu sentir diante da situação impactante. E também ela está ligada ao órgão, ao tecido, ao tipo de conflito. Na realidade, sintoma, né? uma das ferramentas... né? Ao código da doença dentro da biodecodagem. Exatamente. Né? Uma das ferramentas que a gente tem para identificar esse conflito, tanto o desencadeante quanto o programador, se chama Portal da Biologia, que é uma ferramenta que foi desenvolvida por Christian e pelos professores da escola francesa, e que a gente parte do diagnóstico médico daquela doença, por exemplo, o adenocarcinoma da mama. A gente vai colocar todos os órgãos e tecidos envolvidos e os códigos fornecidos pela própria biologia, né? Independente da história, a gente não precisa saber nada da história da pessoa, né? Então, por exemplo, eu vou colocar lá a mama e a função da mama, se a mama é esquerda ou direita, então se ela tem relação com o filho, se ela tem relação com o marido, o tecido, então se é o tecido ductal ou se é o tecido glandular mamário. E a cada um desses itens correspondem códigos biológicos e através disso a gente constrói frases de hipóteses de conflitos, e quando a gente apresenta para a pessoa, o inconsciente dela capta
as informações. A frase referente ao conflito dela e ela volta ao instante preciso em que ela viveu aquilo. É E mais o ou menos isso. inconsciente joga para o consciente aquele momento preciso. Pessoal, nós temos os workshops de introdução, né, à biodecodagem. Inclusive, sábado nós tivemos um workshop de introdução à biodecodagem, e estes eventos, eles são exatamente para isso, para que as pessoas possam, né, durante este dia, que é com o professor Gutberto Flores, um dos professores da Escola Francesa, vivenciar esses protocolos que a biodecodagem nos permite, né, para que assim nós possamos tomar as decisões de fazer a formação, e enquanto nós estamos dentro desse workshop vivenciando, nós já vamos tendo o contato com o nosso inconsciente, e a gente vai vendo muita coisa tomando consciência, tá? Nós teremos um próximo workshop de introdução nos dias 5 e 6 de novembro, mas o convite que eu quero deixar para vocês aqui agora é o seguinte: nós estaremos com o professor Christian Flesch presencialmente no dia 11 de setembro em São Paulo, um domingo, onde o professor Christian vai abordar o câncer sobre todas, né, suas formas, em todos os órgãos, tá? Vai ser um dia riquíssimo de informação. Essas lives são para que vocês percebam a importância de estarem lá também. Hoje, nós falamos na live sobre câncer de mama e biodecodagem, né? A identificação, né? A necessidade da identificação, os motivos que levam, né, a desencadear um câncer, né? Os outros motivos que podem vir na sequência, que nós chamamos de programantes, que vão, então, aflorar a doença, né, na mulher, ou que seja no homem, porque nós também sabemos que o homem também tem câncer de mama. Nós gostaríamos muito de deixar aqui para vocês uma informação importantíssima. Eu quero muito que vocês anotem o número do WhatsApp que eu vou falar para vocês agora. Anotem ali. E aquelas pessoas que tiverem interesse de estar conosco no dia 11 de setembro em São Paulo presencialmente, vão mandar para mim agora no WhatsApp um oi, eu quero me inscrever. Agora, na sequência aqui, tá? Nós estamos agora próximo às 9h05 já. Vocês vão mandar agora, eu quero me inscrever. E vocês receberão um desconto de 20% para estarem conosco em São Paulo. O valor do evento, para quem não é aluno da escola, é de R$ 1.200. Vocês terão 20% de desconto. Tá? Então, anotem ali o WhatsApp. É o DDD 43, o telefone é o 99637 2788. Manda agora um WhatsApp. Cíntia, eu quero me inscrever. E amanhã a gente já vai dar o retorno para vocês e vamos fazer as suas inscrições. Agora mesmo a nossa equipe está aqui disponível para também dar o retorno a vocês, ok? Então, não, isso mesmo, ó, 43, Sanzara, um beijo enorme, minha linda, obrigada, 4396372788, muito, muito, muito obrigada. Mandem um oi aqui pra gente, 20% de desconto na sua inscrição para estar conosco lá com o Christian Flesch. Essa condição, gente, é super especial, é um presentão nosso para quem está aqui na live conosco agora. Por isso que essa condição não vale para depois, para amanhã, é para agora, para quem está aqui com a gente na live agora. E eu deixo um outro convite para vocês. Na próxima segunda-feira, no dia 1º de agosto, nós estaremos de novo aqui com uma live com o nosso queridíssimo professor Gutberto Flores, falando sobre... Ah, não, minto. Gutberto Flores vai ser lá em agosto. No próximo final de semana, na próxima segunda-feira, desacelera, né? Na próxima segunda... Desliga um pouquinho. Oi, Ciomara?
liga a sua tireoide um pouquinho, põe ela na rotação menor. Vamos tirar do ladinho. Então, recapitulando, gente. Dia 1º de agosto, na próxima segunda-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui com mais 3 grandes profissionais de saúde, como essas 3 grandes que estão aqui, que também já atendem com a biodecodagem e falarão sobre identidade e biodecodagem. Um tema bastante relevante, bastante importante, e eu falo para vocês já, anotem ali para que vocês possam estar conosco. E eu vou também pedir para vocês que avisem as pessoas que passam por situações como aqui, as meninas relataram aqui, que esta live, ela fica gravada, ok? No nosso Instagram e também no nosso canal de YouTube. Assim, muitas pessoas podem se beneficiar dessas informações. Para você que me perguntou aqui, qual que é o investimento, o que preciso para estar dentro da formação em biodecodagem, manda um oi para mim, também ali no WhatsApp, que amanhã um dos nossos consultores, a Marcinha, o Vanderlei ou a Amanda, entrarão em contato com você e vai passar todas as informações, o investimento, o conteúdo programático, como é ofertado, ok? Agende então, 11 de setembro, Christian Flash nos espera lá em São Paulo, no Meliá Ibirapuera, junto com essas 3 aqui, ó, que elas já fizeram a inscrição. Lá. Então, não perca a sua vaga, corra para fazer a sua inscrição também. Gente, um beijaço, tá? Vocês se preparem, que dia 11 de setembro eu quero um abraço, porque eu tô com muita saudade, muita mesmo, e essa pandemia, né, não nos deixou fazer os nossos eventos presencialmente, mas logo, dia 11 de setembro, a gente dá esse abraço apertado. Cláudia, muito obrigada por toda a sua dedicação com a biodecodagem, toda a sua determinação. Paula, as mesmas palavras. Obrigada por se abrir a biodecodagem, por estar conosco nesse caminho brilhante. Ciomara, gratidão eterna por tudo que você representa para mim, para a biodecodagem, pelo seu esforço e dedicação. E parabéns aos pacientes, né, que têm, né, a oportunidade de ser tratados por vocês, né? Com todo esse carinho, com toda essa paixão. Muito obrigada por fazerem parte da família Biodecodagem. A gente se vê dia 11 de setembro. E você que está aí, que ainda não fez sua inscrição, 11 de setembro, 439-9637-2788. Eu te espero aqui, desconto de 20% para você já se inscrever. Beijo, gente! Beijo, beijo, beijo. Boa noite. Boa noite. Eu vou tirar minha tireoide. Agora pode ligar. Beijo, fiquem com Deus. Não liga não. Tchau. Não liga não, porque você dorme bem, Cíntia. Tranquila. Quero umas dicas. Qualquer dia a gente faz uma live sobre isso. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.